compartilhar com vocês 4 exemplos de como eu consegui transformar o comportamento negativo dos meus filhos através dos meus próprios erros, fazendo com que eles consigam ficar mais produtivos e consigam lidar melhor com as frustrações. Seja muito bem-vinda de volta ao meu canal Se Vira Mãe. Eu sou Cássia Mello e eu sou mãe de 5. Primeiro ponto que eu acho mais importante falar nesse vídeo, a parte mais importante até desse vídeo é a seguinte: os nossos filhos confiam em tudo que a gente fala. Eles acreditam fielmente que eles são aquilo que os pais estão falando para eles que eles são. Por exemplo, se tu tem costume de chamar o teu filho de chorão, dizer, ai meu Deus, mas que guri chorão, que saco, para de ser chorão, menino. O que ele vai acreditar? Ele vai continuar sendo chorão, pelo simples fato de que a pessoa que ele mais confia, que é o espelho dele, está falando para ele que ele é chorão. Você está afirmando para o seu filho que ele é chorão. Então, automaticamente, ele não vai parar de ser chorão. Ele vai continuar sendo chorão, vai piorar cada vez mais pelo simples fato dessa afirmação que o pai ou a mãe está fazendo para ele, né? Claro que com a intenção de que ele mude aquele comportamento. Mas para ele só entende que aquilo é uma afirmação. A criança pega aquilo como uma afirmação. Então, supondo, teu filho faz umas coisas chatas. Ai, fulano, tu é muito chato. Para de fazer isso que tu tá sendo chato. E ele não para. Quanto mais tu fala pra ele para ele parar de ser chato, ele vai ficando cada vez mais chato. Então esses são alguns erros que nós pais cometemos sem saber, na intenção de educar, né, de mostrar pra criança que ela tá tendo um comportamento errado. Como que tu tem que fazer? Porque os filhos sempre, as crianças, eles querem sempre chamar a atenção dos pais. E nem sempre eles sabem como fazer isso. Então pode ver, se o teu filho tem um comportamento ruim, automaticamente tu para o que tu tá fazendo para dar atenção para ele, para fazer com que ele pare de fazer aquilo que ele tá fazendo e tá te incomodando. E às vezes, se ele chama a gente numa boa, às vezes tu tá fazendo um trabalho, tu tá numa ligação, tu tá muito ocupado realmente, tu pode deixar aquilo ali para depois dizer, fulano, espera, agora eu não posso, né? Então tem esse contraste aí. E é claro que nós pais sempre erramos tentando acertar, tentando fazer o melhor. E é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui para compartilhar as minhas experiências com vocês, porque foi errando que eu aprendi. Um dos meus filhos, que fez 6 anos recentemente, que ele tem uma personalidade bem diferente dos demais. Ele tem uma personalidade bem forte, ele sempre chorava bastante, ele era mais brigão do que os outros. E as técnicas que eu usava com os outros não funcionavam muito para ele. Então, eu comecei a praticar o reverso, né? Em vez de falar pra ele que ele era chorão, em vez de falar pra ele que ele era muito brabo, nossa, fulano é muito brabo, tem uma personalidade muito forte. Então, eu afirmando aquilo ali pra ele, só tava piorando a situação. Começou a reverter isso depois de meses que eu comecei a falar ao contrário. Não, o meu filho é muito amoroso. O meu filho é muito gentil e todas as coisas positivas que o teu filho fizer tem que ser festejada, tem que sobressair a tua reação sobre os momentos que ele tem um mau comportamento. Então, quando ele tá te ajudando, quando ele tá fazendo as coisas certas, é lógico que é uma obrigação da gente fazer as coisas corretas. Mas para que isso entre na cabecinha deles, que aquilo ali é melhor, né, que ele chama mais a atenção dos pais quando ele tá tendo um bom comportamento, é um processo, né? Alguns já nascem com a pessoa isso, né? A pessoa nasce sendo assim, educada, comportada, é mais fácil de lidar. O meu outro filho, que tem 8 anos, é assim. Ele é caprichoso, ele é uma criança tranquila, né? Tu manda ele parar, ele para, é obediente. Agora, de vez em quando que ele tem dado umas queimadas, mas assim, comparado ao outro, né? É totalmente diferente. Mas o que a gente tem que fazer? Sempre o inverso. Esse de 8 anos tinha um problema na escola, né? Ele não gostava de fazer as atividades, ele não queria ir na escola. Assim, pra ele a gente via que era uma coisa muito forçada. O que eu comecei a fazer? Quando ele tava fazendo a atividade, que ele ia bem, eu fazia festinha pra ele. Dizia, nossa, filho, que legal, parabéns, viu como tu consegue? Nossa, tu é bom nisso. Sempre estimule
né, o teu filho. Seja um bom estimulador para os teus filhos, né? Tu consegue, nossa, que legal, tu se esforçou e tu conseguiu. E sempre frisando, né, que a gente tem um esforço no processo da vida, mas que depois é recompensado. E isso ajudou muito, porque agora ele tá no 3º ano e ele tá indo super bem, ele vai bem nas continhas, o caderno dele é impecável, mas porque teve esse processo, quando tava indo mal, de eu sempre fazer ao contrário, né? Tá sempre estimulando o que eu queria que ele fizesse. Já a minha, que tem 11 anos, lá quando ela tava na 3ª série, ela sempre foi um pouco mais devagar que os outros, né? Ela faz as coisas, mas eu chamava muito ela de preguiçosa. Dizia, fulano, tu é muito preguiçosa. Ela é muito preguiçosa. Eu tava errada. Eu não posso afirmar pra ela sempre que ela é preguiçosa, porque automaticamente ela vai crer, né, vai acreditar que ela é preguiçosa e isso vai fazer com que ela se torne um adulto preguiçoso, improdutivo. E eu não queria isso pra ela. Então, quando começaram a me chamar na escola porque ela se atrasava pra fazer as atividades, porque ela não ficava sentada direita na classe, né, porque ela ficava no mundo da lua, o que eu comecei a fazer pra ela? Expliquei pra ela que tem coisas na nossa vida que a gente não gosta, porém a gente precisa fazer, faz parte. Então, o que eu faço quando eu não gosto? Eu não gosto de lavar louça. Mas é um processo, eu preciso lavar aquela louça, eu tenho que lavar, é minha obrigação. Então eu faço bem feito para eu ficar livre e rápido para ir fazer o que eu gosto. Então eu comecei a frisar isso para ela. Vá, faça, copie para ficar livre e fazer o que tu gosta, porque é uma obrigação. Então tu vai ter que fazer de qualquer forma, então torne isso mais leve para ti. E outra coisa que eu sempre repito para todos eles, e eu quero que tu repita isso para os teus filhos, que é muito importante na vida deles, é que se outras pessoas conseguem, você também consegue. Algumas pessoas são boas em umas coisas e não são muito boas em outras, mas sempre vai ter alguma coisa que tu vai se sair muito bem, que tu vai ser melhor naquilo ali. Então, ao mesmo tempo que eu tô trabalhando a parte da frustração, né, avisando ele que vai ter coisas que ele não vai conseguir fazer e tá tudo bem, eu também falo pra ele que ele tem que se esforçar pra descobrir se ele é bom naquilo ou não, né? E talvez se ele se esforçar e descobrir que ele realmente é bom naquilo ali, ele vai descobrir que ele consegue e que ele consegue fazer mais do que aquilo ali, porque ele não sabia como fazer aquilo, mas ele aprendeu, né? E a gente é inteligente. Eu sempre digo pra eles, vocês são muito inteligentes, né? Vocês conseguem, né? A gente tem que tentar pelo menos. Eu acredito que tem funcionado super bem aqui em casa, porque eu tenho todos os tipos de criança aqui em casa, né? Eu tenho a bebê, que tá fazendo 2 anos no mês que eu tô gravando esse vídeo, né? Eu tenho 2 anos, o menino de 6, o de 8, uma de 11 e a outra que vai fazer 13 em maio. Então, funciona super bem para todos eles. Eles são muito bons em algumas coisas, como qualquer pessoa no mundo, né? E tem coisas que eles não são bons e eles sabem disso e não são frustrados por conta disso, né? Eles entendem que não ser muito bom em alguma coisa é normal, né? Mas que ele pode, sim, se esforçar, fazer aquilo ali, dar o melhor dele, né? E descobrir outros talentos que ele pode ter. Então, eu acredito que eu tô fazendo um bom trabalho nessa parte, até o presente momento, né? Sempre afirmando coisas positivas para eles. E isso é bom até pra gente que é mãe, porque tu se reeduca, né? Tu cuida muito mais do que tu vai falar pro teu filho, porque tu tem consciência que o que você está falando para ele é o que ele vai acreditar que ele é, né? Então, se ele tem um mau comportamento, tu ficar sempre falando daquilo ali, para ele vai acabar se tornando um elogio. Então, eu espero muito ter te ajudado com essas dicas, que tu tenha gostado desse vídeo. Não esquece, comenta aqui embaixo se tu tem alguma dica ou algum conteúdo que tu queira que eu traga aqui no canal, que eu adoro responder os inscritos aqui do canal. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero no próximo vídeo. Tchau!